No livro do profeta Jonas, o capítulo, ao de número 4, nós vamos pegar aqui 4 versículos para nossa reflexão nesta noite. Livro do profeta Jonas. Eu confesso aos irmãos que foi grande a luta, né? Para a gente poder estar aqui com os irmãos, e também desde o momento que nós recebemos o convite, a gente vem falando com Deus, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com a igreja, para compartilhar com os irmãos, e Deus me trouxe aqui alguns versículos desse texto para que nós falemos à igreja nesta noite. Deus conhece a necessidade do teu povo, Deus conhece a tua igreja, e sabemos que a obra missionária ela é a prioridade no reino de Deus. Jonas, capítulo de número 4, quantos encontraram? Digam amém. Amém. Glórias a Deus. O texto diz o seguinte, Jonas, capítulo 4, versículo 1 até o 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Repita comigo, e ficou todo ressentido. Mais uma vez, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Repita comigo. É razoável esse teu ressentimento? Mais uma vez, é razoável esse teu ressentimento? Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem assentar, glorificando o nome do Senhor. E a palavra, irmãos, que Deus me trouxe ao coração para compartilhar com a igreja nesta noite é missionários ressentidos. Quero falar um pouquinho acerca de ressentimento, que, como eu disse no princípio, a obra missionária é a prioridade no reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus nos chamou para fazer discípulos, para fazer seguidores. Sem a obra missionária não existiria igreja. Se os discípulos não tivessem atendido ao ide do Senhor Jesus, com certeza, queridos, nós não estaríamos aqui. Então, a obra missionária, fazer missões, anunciar o reino de Deus, é a prioridade da igreja. A igreja precisa. A igreja não pode parar, não pode deixar de fazer missões. Só que não é só nós que sabemos disso. Satanás também sabe disso. O diabo, ele sabe que a única forma da igreja crescer e de diminuir o inferno é através da obra missionária, é através de conversões de almas, é através de salvação dos perdidos. Então, qual que é a estratégia de Satanás? É fazer com que a igreja estagne, fazer com que os missionários parem, fazer com que os missionários não atendam ao ide do seu Senhor. E olhando aqui para a palavra de Deus, queridos, uma das estratégias usada pelo inimigo para impedir com que os missionários cumpram o seu desígnio, cumpram o seu papel de anunciar o reino de Deus, tem sido colocar ressentimento nos corações dos cristãos. Estamos vivendo uma igreja em guerra. Estamos vivendo uma igreja dividida nos últimos dias. Hoje tem a igreja da direita e a igreja da esquerda.
Hoje a igreja fala mais em ideologias do que em salvação de almas. Mas nós observamos que existem muitos missionários feridos, muitos obreiros machucados, muitas pessoas ressentidas. E o ressentimento não deixa com que as pessoas vejam a face de Deus. Entendam o projeto e o plano de Deus. Todos os irmãos conhecem a história de Jonas. Eu não vou me aprofundar porque eu quero falar ainda um pouquinho sobre a família. Mas todos conhecem a história de Jonas. Que Jonas, ele era um profeta do Senhor. O nome Jonas significa pombo. E ele era um homem, um profeta, nascido na cidade de Gat-Hefer, lá na Galileia. Nós vemos ali no Evangelho que os discípulos, alguns disseram, olha, que nunca saiu profeta da Galileia, quando falaram acerca de Jesus, né? Mas eles enganaram, porque Jonas, ele era da Galileia. E Jonas, ele foi um grande profeta, que profetizou ali por cerca de 760 a.C., era o profeta do Reino Norte. Mas todos conhecem a história que Deus agora fala com Jonas. Jonas, sai desse lugar onde você se encontra, e vai até a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, e diga que dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Onde localizava-se Nínive, irmãos? Conforme eu disse, a cidade em que Jonas habitava ficava cerca ali de 4 quilômetros de Nazaré. E Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros de distância. E agora Deus fala com ele, você vai até a grande cidade de Nínive. E você vai clamar, você vai dizer para ela que dentro de 40 dias, essa grande cidade seria subvertida. O que significa subvertida? Seria totalmente exterminada. Deus já havia determinado um juízo contra aquela cidade. A cidade de Nínive, ela era conhecida como a cidade dos ladrões. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. Era de pessoas violentas, de pessoas más, o prazer dos assírios, irmãos. Segundo alguns historiadores, eles eram um povo belicoso e se vangloriava devido à sua situação geográfica. Era um lugar de difícil acesso. Então eles iam até os outros países e saqueavam, e eles levavam prisioneiros. Os prisioneiros que eles levavam, eles tinham prazer, eles tinham uma técnica de tirar a pele da pessoa viva. Então eles conseguiam escalpelar as pessoas e depois colocavam no sol para secar. A pessoa morria esturricada no sol. Então era uma maldade terrível, uma maldade tremenda. Então quando Deus fala para Jonas, Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Diga para ela que dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Irmãos, coloque no lugar de Jonas. Qual que foi o primeiro pensamento que veio na cabeça de Jonas? Falou, dentro de 40 dias, aquele povo vai ser destruído. Aquele povo é mau. Aquele povo é um povo que não tem misericórdia, não tem piedade. Esse povo merece realmente ser destruído. Então a Bíblia diz que ele vai até Jope, paga uma passagem, embarca no navio e vai em direção a Tarso, ou Tarsis. E Tarsis ficava exatamente, irmãos, no sentido contrário. 750 quilômetros no sentido contrário de onde Deus havia mandado ele ir. E ele falou, eu quero ficar bem longe desse povo. Mas Deus, irmãos, Ele tem projeto. Aleluia. Às vezes a gente quer escolher o caminho mais fácil, né?
E a Bíblia diz que Jonas agora entra para dentro do navio, pagou a passagem tranquila, foi lá para o camarote, né? A Bíblia diz que ele escolheu um lugar bem tranquilo, lá no fundo do navio, deitou e dormiu tranquilo. Está lá dormindo, sossegado, aquela viagem tranquila. E de repente, irmãos, começa o problema. De repente vem um grande temporal e o barco começa a balançar e começa a se encher d'água e os marinheiros ficam desesperados. O que está acontecendo aqui? A tempestade vai só aumentando. E alguém começou a deduzir, falou, olha, isso que está acontecendo aqui é algo sobrenatural. O que está acontecendo aqui é a mão de Deus sobre este lugar. Aleluia. E a Bíblia diz que os homens ali que estavam dentro do navio, cada um começou a invocar o teu Deus. E um clama por Baal, outro clama para outro Deus que ele servia, que ele conhecia, e todos começam a clamar. E o capitão do navio desce até no porão e vê Jonas dormindo. E agora o capitão falou, o que você está fazendo aí, dormente? Você dormir numa situação dessa, nós estamos à beira da morte e você está dormindo. Quem é você? De que povo que você é? O que você faz? Aí Jonas foi obrigado a revelar. Ele falou, olha, eu sou hebreu. Eu acho interessante que ele diz, olha, eu temo a Deus, aquele que criou os céus e a terra. Ele falou, olha, eu temo ao verdadeiro Deus. Só que eu estou fugindo do meu Deus. Eu estou fugindo do meu Deus. E tudo que está acontecendo aqui é por minha causa. Aleluia. Irmãos, isso aqui é algo seríssimo se nós fôssemos adentrar nesse ponto. Quando a gente tenta fugir da direção de Deus. Quando a gente tenta deixar de fazer o que Deus quer para nós. Deus tem um projeto para a tua vida. E Deus já revelou para você o que Ele quer de você. Deus, irmãos, Ele não fica fazendo enigma, não. Ele fala conosco. A gente sabe exatamente o que Deus quer de nós. Você sabe exatamente o que Deus quer de você. Aleluia. Glória a Deus. Mas existem situações que a gente acha mais cômodo fazer do nosso jeito. A gente acha mais tranquilo fazer da nossa maneira. Só que o que acontece? Quando a gente sai da direção de Deus, a gente traz problema, não só para a gente, mas também para aqueles que estão ao nosso lado. E foi o que aconteceu com Jonas. Quando Jonas entra dentro daquele navio, ele trouxe problema para aqueles que estavam dentro do navio. Então os homens começam a ficar desesperados e o comandante vai lá e diz, então invoca o teu Deus, invoca ele. E Jonas explicou para ele a situação, falou, olha, a única forma de vocês se livrarem dessa tempestade é vocês me lançando fora do navio. A única forma. E eles tentaram, irmãos, a Bíblia diz que os marinheiros tentaram de toda forma manter o missionário rebelde dentro do barco. Só que não tem jeito. Não tem jeito. E chegou um ponto que ele falou, olha, não vai ter jeito, não. E os marinheiros agora fizeram uma oração e lançaram Jonas para fora do barco. O que eu acho interessante aqui, irmãos, nessa passagem, é que Jonas, sem perceber, ele já estava fazendo a obra de Deus. Sem perceber, ele já estava fazendo a obra de Deus, porque Deus, ele é desse jeito. Deus, ele tem os seus desígnios. Se nós quisermos, ele faz. Se nós não quisermos, ele faz também do mesmo jeito. Mas ele quer nos usar, irmãos. Aleluia. Deus, ele quer usar você e a mim. Mas veja o que aconteceu. No versículo de número 16 e 15 do capítulo 1, fala assim, levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Aleluia. Aqueles homens que estavam ali no mar, quando eles lançam Jonas ali dentro do mar,
houve uma grande conversão em todos aqueles que estavam ali dentro daquele navio. Porque eles viram que o Deus de Jonas era verdadeiramente um Deus poderoso. É o Deus que domina os céus, era o Deus que domina a terra, é o Deus que domina o mar, é o Deus que domina o vento, e é o mesmo Deus que está aqui nessa casa, nessa noite, é o mesmo Deus que você adora, é o mesmo Deus que você serve, aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens temeram a Deus, se converteram ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Que voto seria esse? Seria um voto de fidelidade a Deus. Então Jonas já estava fazendo missão até mesmo na sua rebeldia. Deus nos usa até mesmo nas nossas rebeldias, porque Deus tem a sua forma de agir. Mas aqui, irmãos, o que acontece? Por que Jonas estava fugindo? Jonas estava fugindo por causa do ressentimento. Agora nós vamos estar chegando aonde que nós iniciamos aqui. Os irmãos conhecem a história, né? Assim que lançam Jonas dentro da água, a Bíblia diz que Deus envia um grande peixe, o peixe engole Jonas, leva ele até a praia. E lá dentro do peixe, a Bíblia diz que Jonas clama a Deus. Lá dentro do peixe, 3 dias e 3 noites, irmãos, dentro da profundeza do mar. Jonas diz que se viu no ventre do inferno, a cabeça envolvida de algas. E ali, dentro daquela provação, ele clama a Deus, ele clama ao Senhor, e ele diz que Deus, lá do seu alto e sublime trono, ouviu o seu clamor, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jonas, na sua oração, ele diz: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou oferecer sacrifício ao Senhor. Eu vou pagar aquilo que eu votei, eu vou pagar. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus agora ordena o peixe vomita Jonas. Jonas agora é lançado na praia. E quando ele é lançado na praia, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é Deus de misericórdia. E vem pela segunda vez a palavra de Deus a Jonas. Deus é bom demais, irmão. Deus é maravilhoso. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. E agora, pela segunda vez, vem a palavra de Deus a Jonas. Falou: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E dessa vez, irmãos, agora Jonas levantou e foi. Talvez, quando a gente lê assim, parece que era pertinho, né? Nínive, era daqui ali, Itaú de Minas, para Tapos, né? Mas Jonas estava a cerca de 780 quilômetros de Nínive. E não foi pelo mar, ele foi a pé agora, né? Agora é a pé. Não existe obra missionária, irmão, sem sacrifício. Não existe jeito de fazer missões sem colocar o pé na estrada. Jesus diz: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Mas tem que ir, tem que caminhar, tem que colocar o pé um atrás do outro. Aleluia. E Jonas agora, irmão, se levanta em obediência a Deus e ele vai. E a Bíblia diz que Nínive era uma grande cidade, era uma metrópole da época. Daqui a pouco nós vamos chegar num ponto específico aqui dessa palavra. Que Nínive era uma cidade de 3 dias de caminhada. Para você atravessar de um lado ou outro da cidade, você tinha que andar 3 dias sem parar. E a Bíblia diz agora que Jonas, ele entra na cidade. E após um dia de caminhada, ele entrou pregando e dizendo: olha, arrependei-vos e convertei-vos, porque o Deus que criou os céus e a terra manda dizer a vocês que se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem das suas atitudes, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Era uma mensagem de juízo, porque, irmãos, Deus é amor, mas Deus, ele é juízo. Deus, ele é justiça. Mas o que aconteceu? No primeiro dia de pregação, a Bíblia diz que a mensagem chegou lá no palácio, chegou lá no ouvido do rei de Nínive.
E ele baixou um decreto agora que valia para todo o império. E valia para toda a cidade, dizendo, olha, a partir de agora, durante 3 dias, ninguém come nada, ninguém bebe nada, e ninguém vai servir nada nem para os animais. Todo mundo coberto de pano de saco e de cinza, com a boca no pó, e se humilhando e clamando ao Deus desse Jonas, porque talvez ele se lembre de nós, talvez ele perdoe as nossas iniquidades. Não existe pecador que Deus não possa redimir. Aleluia! Glória a Deus. E o povo agora, irmãos, clamou, jejuou e orou. E agora o que acontece? A Bíblia diz que Jonas, após os 3 dias, ele cumpriu o seu desígnio, completou a cidade, pregou tudo. E agora ele saiu para fora da cidade, procurou um lugar alto e sentou. E ficou aguardando. Agora aqui está o detalhe. O que Jonas ficou aguardando, irmãos? O pensamento de Jonas era o seguinte, falou, olha, esse povo, eles não se arrependeram de coração. Eu vou ficar aqui porque eu quero ver daqui 40 dias. Agora não são mais 40 dias, porque 3 dias já se passaram. Agora daqui 37 dias, eu vou ver esse povo ser tudo fulminado. Quero ver esse povo todo esturricado. E ele vai, senta ali, fica observando e fica olhando. Mas quando ele percebe que houve uma conversão genuína e que Deus agora retira o peso de sobre Nínive, ele começa a reclamar. Ele começa a murmurar. Irmãos, eu não entendo isso, porque ele foi ali para pregar o arrependimento. E o povo arrependeu. Mas o missionário ficou triste. O missionário ficou triste do povo se converter. E da mesma forma, irmãos, eu vejo isso hoje na igreja. Tem gente que quando chega um bêbado na igreja, ele fica triste. Quando chega uma prostituta na igreja, tem muitas irmãs que ficam olhando. Ah lá, fulana, aí ó, vem beirando. Meu marido, você não vai chegar perto dele não. Você não vai sentar perto dele de jeito nenhum. Então, irmãos, quando chega um drogado, um viciado, que aceita Jesus na tua vida, no teu coração, vem em busca de mudança. Muitas pessoas agora falam, cuidado com a sua bolsa aí, não deixa a sua bolsa de qualquer jeito em cima da cadeira, não. Cuidado com a sua Bíblia, que senão vai sumir. Né? Então, foi o caso que aconteceu. Jonas, com a conversão do povo, ele entristeceu. Ao ver o povo ali jejuando, orando, buscando a Deus, ele ficou triste. Aí Deus entra em ação, é aqui onde que nós adentramos. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou todo ressentido. Meu Deus, o que tem de crente ressentido hoje, irmãos? Tem crente que você não pode nem olhar para ele, dependendo do jeito que você olha, ele não volta mais na igreja, não. Dependendo daquilo que você prega na igreja, ele não volta mais, porque fica ressentido. Falou mal, né? Não me deixou cantar na mocidade, não deixou cantar no círculo de oração, aí ficou tudo ressentido. E Jonas estava lá, todo moribundo, ressentido. O povo não vai morrer nada. O povo não vai morrer nada, e ó, Deus não vai destruir eles nada. Aí Deus vai lá, irmãos. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Enquanto Jonas está lá olhando, murmurando, reclamando, Deus faz brotar uma planta do lado de Jonas. E aquela planta vai crescendo e faz uma cabana em cima dele. E a Bíblia diz que era uma boboreira, que foi crescendo até formar ali uma cabana. E Jonas falou, que coisa boa, né? Que maravilha, né? E fez aquela sombra sobre ele. E ele agora ficou mais confortável, falou, agora tá bom demais. Só que aquela sombra, aquela boboreira, viveu apenas 24 horas.
A Bíblia diz que no outro dia, Deus manda um bichinho, um verme que foi lá e picou o pé da aboboreira. E a aboboreira murchou com o calor. E quando a aboboreira murchou, o sol escaldante de Nínive veio sobre a cabeça de Jonas. E a Bíblia diz que ele teve uma insolação e que ele desmaiou. E quando ele desmaia, aí ele fica mais ressentido ainda. Aí fala, Senhor, não. Agora eu quero é morrer. Eu quero que o Senhor tire a minha vida. O povo não vai morrer mais. E ainda agora o Senhor mata a aboboreira. Tira a minha sombrinha aqui. Aí Deus agora fala, Jonas, você está ressentido por causa de quê? A Bíblia não relata, irmãos, mas pelo contexto a gente vê que Jonas com certeza falou para ele, eu estou ressentido, sabe por quê? Porque eu estava aqui nesse sol bravo, e agora nasceu uma aboboreira aqui, e fez uma sombra maravilhosa sobre mim. Estava tão viçosa essa aboboreira, agora veio um maldito de um verme, e pica a aboboreira, e mata essa aboboreira, por causa disso eu quero morrer. Deus falou, Jonas, o que é isso? É razoável esse teu ressentimento? O que Deus quer falar com a igreja nesta noite. É razoável esse teu ressentimento? Isso que está fazendo você ficar ressentido. Isso que tem feito você se calar, até pensar em sair da presença de Deus. É razoável isso? É razoável esse seu ressentimento? Será que você tem razão para estar dessa maneira? Aí Deus fala com Jonas, falou, Jonas, é razoável esse teu ressentimento, você ficar ressentido desse jeito por causa de uma aboboreira. Não foi você que plantou, Jonas. Ela cresceu sozinha, dentro de 24 horas. Você não fez nada por causa dessa aboboreira. E agora você está triste, está ressentido desse jeito. Agora e eu, Jonas? Agora voltando para Deus. Aleluia. E eu, Jonas? Eu que criei os céus e a terra, eu que fiz todas as coisas. Não teria eu misericórdia? Não teria eu compaixão de mais de 120 mil pessoas que não faz a diferença entre a mão direita e a esquerda? Aqui, irmãos, nós observamos, se os irmãos olharam no diálogo, quando Deus fala com Jonas, falou, Jonas, Deus, olha, eu sabia, desde o começo, antes de eu sair lá da minha terra, que o Senhor era um Deus misericordioso, que o Senhor ia perdoar aquele povo. E por isso que eu fiquei ressentido, por isso que eu não queria vir. Lá eu já falei que eu não vinha. Mas aí Deus fala, é razoável esse teu ressentimento? Então, irmãos, quando Jonas fala assim, quando Deus fala, olha, é razoável. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa tradução. Porque no original, a palavra, o que o texto diz, não terei eu compaixão de mais de 120 mil que urina na parede e não faz a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? No original está escrito isso. Agora, quando João Ferreira de Almeida foi fazer a tradução, ele traduziu para homens. Mas, pense comigo, irmãos. Quem que urina na parede e não faz a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? Uma criança, por exemplo, se você dá um copo d'água para ele, ele pega com a mão direita ou com a esquerda. Você tem que, para ele, a direita e a esquerda é a mesma coisa. Aí você tem que ensinar, não, meu filho, você tem que pegar com a mão direita. Né? Da mesma forma, as crianças na escola, as irmãs aqui que são professoras, né? Tem que ficar ensinando a criancinha a pegar o lápis com a mão direita, porque senão ele pega com a esquerda e fica canhoto. Então, Deus está dizendo aqui que existia ali em Nínive mais de 120 mil crianças, sem falar os homens e as mulheres.
Os homens eram violentos, os homens eram maldosos, os homens eram malvados, mas existia ali cerca de 120.000 crianças que precisavam ser salvas, que precisavam de ter uma nova oportunidade. Rebecou de Candarabachai. Quantas igrejas não têm valorizado as crianças? Xarabacô de face andaraias. Aleluia. Irmão, nós precisamos valorizar mais as nossas crianças, evangelizar crianças, porque deles é o futuro do reino de Deus. Xarabacô de Candaraia. Deus estava preocupado em salvar a todos. Ele enviou o teu filho para salvar a toda a humanidade, mas nesse contexto, Deus estava mais preocupado com as crianças do que com os adultos. Então, meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não venhamos deixar o ressentimento tomar conta dos nossos corações e nos impedir de fazer a obra de Deus, e nos impedir de fazer a vontade do Senhor, de cumprir o ídolo do Senhor. Então que nós possamos nessa noite dizer, como diz o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor nesta noite? Quantos podem se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui com todas as minhas falhas, eis-me aqui com todas as minhas fraquezas, mas eu desejo, Senhor, fazer a tua vontade. Oh, maravilhoso Pai, aleluia. É razoável esse teu ressentimento. E para nós fecharmos aqui, essa questão de ressentimento só traz prejuízo. Quando a gente fica ressentido, quando a gente fica guardando mágoas em nossos corações, existem aquelas doenças chamadas doenças psicossomáticas, né? Tem muita gente sofrendo disso. Tem muito crente com depressão, é hipertensão, é um punhado de tensão aí, que às vezes, irmãos, é consequência de ficar guardando mágoa no coração. Então, meus amados, que nós possamos perdoar, que nós possamos limpar o nosso coração, que quando nós estivermos com o nosso coração limpo, quando nós perdoarmos os nossos irmãos, nós estaremos livres para dizer para o mundo que Deus salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma. Oh, rabacanderemanaia, glória a Deus. Porque, irmão, sabe o que faz a alma se converter? Não é pregação bonita. O que faz a alma converter não é pregações profundas teológicas. O que faz a alma converter é testemunho de vida. É testemunho de vida, é transformação de caráter, é que faz a alma se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, nós possamos, irmãos, fazer missões sem ressentimento, que as pessoas possam olhar para nós, ver o sorriso no teu rosto, ver você alegre na presença do Senhor, junto com teu irmão, com a tua irmã, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero, com a permissão do pastor Elias, falar aqui 10 minutinhos só sobre a família. Glória a Deus. E eu não vou... eu quero apenas comentar aqui brevemente um texto que os irmãos já conhecem, Efésios, capítulo de número 5, do versículo 22 a seguir. Quero apenas fazer um breve comentário, porque os irmãos estão nessa campanha maravilhosa desse mês acerca da família, né? Até vi ali o tema, né? Que a arca ali na casa de Obed-Edom, né? Deus abençoou Obed-Edom. 3 meses que a arca esteve ali na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a família de Obed-Edom. A arca, todos os irmãos sabem que simboliza a presença de Deus. Então, quando a presença de Deus na família, a família é abençoada. Glória ao nome do Senhor. Então, a partir do momento que recebemos a Cristo na nossa vida como nosso Salvador, a nossa família agora se torna alvo das bênçãos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olha, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Porque a partir daquele instante, Deus passa a habitar
dentro da minha família. Deus passa a habitar dentro da minha casa, dentro do meu coração. Aleluia. Então, quando Deus está na família, agora o apóstolo Paulo, ele traz aqui, irmãos, alguns conselhos para mim e para você, que desejamos ter uma família abençoada, que desejamos ter a bênção de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Aqui ele traz algumas orientações, alguns conselhos para as mulheres, para os homens. Eu quero perguntar aqui, quem é mãe aqui? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguma mãe aqui. 1, 2, 3, um punhado ali. Muito bem, Deus abençoe. Quem é pai? Levanta a mão, deixa eu ver. Opa, maravilha, tem muito pai. Esposas, quem é esposa? Isso. Eu não sou não, viu? Estou levantando aqui só para vocês levantar. Quem é esposo? Esposa. Agora, filho e filha. Quem é filho e filha? Levanta a mão. Mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Era para todo mundo estar com a mão levantada. Era para todo mundo estar com a mão levantada. Porque todos nós somos filhos e filhas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Só um pouquinho para descontrair. Que Deus, ele tem orientação para toda a família. Deus não deixa ninguém de fora. E Ele quer abençoar toda a família. Ele quer abençoar as esposas, quer abençoar os esposos, quer abençoar os pais, quer abençoar os filhos, e assim sucessivamente. E ele usa agora o apóstolo Paulo para dar algumas orientações. Eu quero aqui, como eu disse, ser breve. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Esse texto aqui é complicado, né, irmã Natália? Tem mulher que não gosta desse texto aqui, não. Fala, mas o que é isso? Ser sujeita ao marido? Então, quando Paulo diz aqui, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. Obedeça ao vosso marido. Nós vamos ver aqui, irmãos, que dentro da criação, da constituição da família, porque Deus, ele não faz as coisas bagunçadas. Deus, ele ordena todas as coisas. Então, quando ele instituiu a família, ele colocou um padrão. Se os irmãos observarem ali, lá em Gênesis, quando Deus une Adão e Eva, então Deus coloca Adão como sendo o cabeça ali da família, o responsável por Eva. Então, os irmãos sabem que quando Adão e Eva pecaram, os irmãos sabem quem foi que comeu primeiro o fruto da desobediência, o fruto do entendimento do bem e do mal? Quem comeu primeiro? O homem ou a mulher? Ela comeu primeiro e depois deu para o Adão. Mas de quem que Deus veio tomar conta? Deus veio cobrar, Deus veio cobrar o Adão. Deus não chegou para ela e falou, Eva, eu não falei que não era para... Deus foi com Adão. Falou, Adão, vocês comeram o fruto que não era para comer. Por quê? Porque Deus havia colocado Adão como responsável pela família. Então, da mesma forma aqui, irmãos, isso aqui não é machismo. Isso aqui é organização divina. Quando Deus está dizendo, vós, mulheres, obedeça ao vosso marido, seja sujeito a ele. É para que não haja confusão dentro da casa, para que não haja confusão dentro da família, para que cada um cumpra o seu desígnio, o seu papel. Só que tem um detalhe aqui. Agora vai chegar na questão dos homens aqui, dos maridos. Vai entrar na questão do marido. Porque não é para a mulher ser sujeita a qualquer marido, não.
Não é para a mulher obedecer cegamente a qualquer, podemos dizer, desculpa a palavra, pilantra, né? Quando Deus está falando aqui, vós mulheres, sujeitai ao vosso marido. É aquele que realmente está cumprindo a sua função de marido. Então veja que o versículo de número 22 fala assim: porque o marido é a cabeça da igreja, aliás, é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora vamos mais um pouquinho. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Aqui ele faz uma analogia, isso aqui pesa muito para nós. Porque ele manda as mulheres serem sujeitas ao marido, mas aquele marido que ama a mulher, da mesma intensidade em que Cristo amou a igreja, da mesma intensidade em que Cristo se entregou pela igreja, o marido deve também se entregar pela mulher. Aleluia. Então a responsabilidade sobre o marido, irmãos, ela é muito maior do que sobre a mulher. Então, versículo 25, vocês, marido, amem a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. O que significa isso aqui, irmãos? Paulo, fazendo essa analogia, ele diz, olha, Cristo queria uma noiva, mas ele não queria uma noiva qualquer. Ele queria uma noiva que fosse santa. Ele queria uma noiva que fosse irrepreensível. Ele queria uma noiva que fosse perfeita. Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui, ele está mostrando, dizendo o seguinte, olha, você, marido, que quer ter uma esposa perfeita, você que quer ter uma esposa bonita, você que quer ter uma esposa cheirosa, você vai ter que fazer essa esposa ser assim. Você vai ter que investir nela. Você vai ter que trabalhar por ela. Você vai ter que pagar o preço por ela. Aleluia. Porque tem muito marido que quer uma esposa bonita, né? Quer uma mulher cheirosa, mas ele fica olhando, é do outro, é do vizinho lá, né? Não, é você. Deus já te deu sua companheira. Deus já te deu o seu companheiro. Agora você que tem que se investir por ela. Então Cristo queria uma igreja santa. O que ele faz? Santificou-a com o seu próprio sangue. Aleluia. Então, irmãos, quando eu olho para isso, quando uma mulher encontra um marido desse jeito, que está disposto a dar a sua própria vida por ela, será que essa mulher teria dificuldade em se submeter a esse marido? Em obedecer a esse marido que sabe que, se for preciso, ele dá a vida por ela? As irmãs acham que seria difícil? Ah, Natália, seria não, né? Então, aí que está o problema, que muitas das vezes nós queremos, né? Não, que casa é eu que sou o cabeça aqui, né? Cabeça de vento. Eu sou cabeça, eu sou o chefe, mas não é cabeça de nada, porque não está querendo fazer nada. Tem muitos que querem viver às custas da mulher, mas não é por aí. Então, vamos lá. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Mais um ponto aqui, para nós fecharmos aqui, a questão do marido. Ele falando, olha, que é a função do marido? Alimentar
e sustentar a sua família, a tua esposa, os teus filhos, assim como Cristo sustenta e alimenta a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Deus não deixa faltar nada, irmão, para a vida dos teus servos. Aleluia! Por isso que o salmista Davi, ele diz, olha, eu fui moço, agora eu já estou velho, já estou bem rodado, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, às vezes, ele prova o teu servo, mas ele não deixa você passar falta de nada. E da mesma forma, é dever do marido ser o provedor da casa. Aleluia. Às vezes você vai passar dificuldade, às vezes você vai enfrentar desemprego, mas Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar graça. Aleluia. E agora, para nós fecharmos, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, irmãos, quando há esse entendimento dentro da casa, quando há esse entendimento dentro da família, entre o esposo e a esposa, não tem como Satanás lançar seta, porque o amor predomina. O apóstolo Paulo, ele diz que o amor tudo suporta. Aleluia. Esse amor, irmãos, que tudo suporta, não é um amor eros, é o amor ágape. É o amor que Cristo nos amou, é o amor que Cristo amou a igreja, é o amor sacrificial, é o amor que vence as provas, é o amor que vence as lutas, é o amor que vence as enfermidades, que vence as tribulações, e o casal permanece junto. E capítulo 6, versículo 1, vocês, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Os filhos obedecer pai e mãe. E eu acho interessante o versículo de número 2, onde a Bíblia fala para os filhos honrar o pai e a mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro e o único mandamento com promessa. Qual que é a promessa de honrar pai e mãe? Se você honrar o teu pai, se você valorizar a tua mãe, você vai viver muitos dias sobre a terra. Irmãos, se vocês fizerem uma análise, qual é a faixa etária que mais morre hoje em dia? Será que é a terceira idade? Não. É a faixa etária entre os jovens, de 15 a 35 anos. Mas muitos desses morrem cedo por quê? Porque não valoriza pai e mãe, não honra pai e mãe. Aí a promessa se cumpre na vida dessa pessoa. Só que se cumpre ao contrário, né? Porque se eu honrar o meu pai e a minha mãe, Deus nos promete vida longa. Mas se eu desonrar, se eu desrespeitar o meu pai e a minha mãe, o inferno fica pertinho. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero neste momento agradecer a atenção da igreja, mais uma vez agradecer ao pastor Elias por essa rica oportunidade. E com a permissão do pastor, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar.